Gasometria arterial é um tema que deixa dúvida para você? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou fazer uma mini aula para a gente falar sobre gasometria arterial, mas com uma abordagem bastante prática. Eu quero te ensinar a ir lá na beira do leito do paciente e interpretar essa gasometria de forma mais fácil, de forma mais prática, tá certo? Se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever. Para quem não me conhece, eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta com atuação em UTI e agora então gravei essa aula para a gente conversar um pouquinho a respeito da gasometria arterial. Aqui nesse vídeo eu vou fazer uma abordagem prática, mas olha, isso não exclui a necessidade de você entender de forma bem detalhada o equilíbrio ácido básico. Então, não deixe de se aprofundar nesse assunto. A gente não pode entender setinhas, a gente tem que entender o que está acontecendo. Assim, o nosso raciocínio clínico fica muito mais fácil. Então, te convido a estudar para valer gasometria arterial, equilíbrio ácido-base, mas aqui a gente vai então conversar sobre uma abordagem bastante prática, como analisar essa gasometria arterial, tá certo? Bom, começando então, já adianto aqui para vocês que a gasometria arterial nada mais é do que a análise dos gases sanguíneos. A gente pode ter gasometria venosa? Sim, podemos. Mas a gasometria arterial, então, é o que diz respeito para a gente do sangue que está passando pelo sistema arterial. Se a gente relembrar um pouquinho da circulação, a gente sabe que o sangue sai oxigenado dos pulmões depois de realizar trocas gasosas, sai com pouco CO2, porque ele já devolveu para o ambiente por meio da expiração, e ele chega então lá ao lado esquerdo do coração, vai chegar na artéria aorta e ser distribuído para todo o sistema arterial. Então, quando o enfermeiro, o médico vai lá e coleta um sangue arterial, ele vai refletir muito do que está acontecendo com relação às trocas gasosas. E não só de oxigenação, mas também da ventilação, que vai influenciar no nosso equilíbrio ácido-base, tá? Então, gasometria arterial é que vai mostrar para a gente como que está a parte respiratória do equilíbrio ácido-base e como que está a oxigenação do nosso paciente. A gasometria venosa também traz informações importantes, mas de um modo geral, para a gente fazer ajustes da ventilação mecânica e tudo mais, a gente usa mais a gasometria arterial, tá? Mais uma coisa importante, as artérias, elas têm a parede muito espessa, então para fazer a coleta de sangue arterial, isso gera dor, gera estresse para o paciente. Por isso que nem sempre a gente vai ter gasometria toda hora. Em neonatologia, que é o tema que a gente conversa bastante aqui no canal, a gente não tem muita gasometria arterial, porque além de gerar dor, estresse, pensa que cada vez que coleta sangue de um recém-nascido, muitas vezes prematuro, está tirando um volume de sangue que vai fazer falta para ele. Então, muitas vezes é gerada uma anemia por conta de coleta de sangue e a gente não vai ter esses exames de forma tão fácil como a gente tem na UTI adultos, tá? Mas, então, gasometria arterial, essa análise dos gases sanguíneos, no geral, ela traz para a gente as informações de pH, de pressão arterial de CO2, ou seja, a pressão arterial do dióxido de carbono, traz a informação do bicarbonato, que é o HCO3, do base excess, que é o meu excesso de base, e vai trazer também informação de pressão arterial de oxigênio e saturação de oxigênio, tá? Ah, mas lá na instituição que eu trabalho traz um monte de informação, eletrólitos e tudo mais. Sim, dá para fazer análise, vai depender muito do que foi selecionado no gasômetro, tá? Mas para avaliar equilíbrio ácido-base e oxigenação na gasometria, a gente vai usar basicamente esses parâmetros. Para avaliar equilíbrio ácido-base, a gente vai usar esses daqui, olha. Então, aqui a gente usa para avaliar equilíbrio ácido-base. A gente vai analisar o pH, a PaCO2 e o bicarbonato, para a gente identificar se o problema que está levando à alteração do pH é respiratório ou metabólico, e o Base Excess também nos ajuda a fazer essa análise. Geralmente ele está relacionado a questões metabólicas, a um excesso de base ou falta de base, ou por um problema metabólico primário, ou mesmo quando o metabólico está tentando se movimentar para compensar alguma alteração respiratória,
tá? E aqui a PaO2 e a saturação de oxigênio a gente usa para avaliar a oxigenação. Bom, começando então a falar sobre o equilíbrio ácido-base, que acho que é o que gera mais dúvida, né? A gente tem que pensar que o pH, ele tem que estar numa faixa muito estreita para que as nossas células estejam em homeostasia, para que as nossas células estejam funcionando adequadamente, tá? O pH adequado para o nosso organismo, e aqui a gente vai pensar em parâmetros mais de adultos, depois a gente pode até gravar um vídeo para falar dos parâmetros de normalidade para gasometria em neonatologia. A análise é a mesma, a forma de analisar, tudo que você vai ouvir aqui se aplica, o que vai mudar muitas vezes são os valores de referência, tá? Mas de um modo geral, então, o pH ele é considerado normal quando ele é um pH de 7,40. Mas 7,40 é uma faixa muito estreita, né? Então, a gente vai considerar normalidade quando ele está entre 7,35 e 7,45. Sempre que o pH estiver menor que 7,35, a gente considera que esse pH está muito ácido. Então, eu tenho uma condição de acidose. Qualquer pH que esteja menor que 7,35 vai ser considerado como uma acidose. Por outro lado, qualquer pH maior que 7,45 vai mostrar que aquela solução está muito alcalina. Então, eu vou ter uma situação de alcalose. Tudo bem? Bom, e aqui para a gente começar a entender a acidose, a alcalose, o que causa uma, o que causa outra, é importante a gente pensar aqui nesse equilíbrio, olha, nessa balança. Não quer dizer que é exatamente a mesma quantidade de ácido, a mesma quantidade de base. Mas vamos pensar que para o pH estar em equilíbrio, estar ali entre 7,35 e 7,45, eu tenho que ter um equilíbrio entre a quantidade de ácido e a quantidade de base que tem no meu organismo. Por isso que aqui, olha, tá bonitinho, mesma quantidade de um, mesma quantidade de outro. E aí a gente começa a compreender o que gera uma acidose e o que gera uma alcalose. Se aqui acidose significa que o pH está muito ácido, está abaixo de 7,35, isso significa então para mim que ou eu tenho um excesso de ácido ou eu tenho uma falta de base. De qualquer forma, o que está prevalecendo aqui é a quantidade de ácido. Então, está acontecendo uma acidose. Mas o que é ácido, o que é base? Quando a gente vai analisar a gasometria arterial, aqui a gente vai fazer um combinado agora. Sempre que eu estiver pensando na PaCO2, eu vou lembrar dela como um ácido. E sempre que eu estiver pensando no bicarbonato, no HCO3, eu vou considerar ele como uma base, tá? PaCO2 vai gerar ácido carbônico, que vai gerar uma maior acidez, por isso que eu falei, é importante você entender o conceito básico lá do equilíbrio ácido-base, tá? Entender o que é base conjugada, não conjugada, enfim. Mas, de um modo bem geral, para a gente falar aqui de forma bem prática, considere a PaCO2 como uma substância ácida e o bicarbonato como uma substância alcalina, como uma base. Pensando nisso, olha aqui, o que pode então gerar uma acidose? Acúmulo de ácido. Então, se o meu ácido é a PaCO2, a acidose pode ser causada por uma alta PaCO2. Ou ela pode ser causada também por uma falta de base. Olha aqui, tá com pouca base. O ácido tá normal, tá com a quantidade aqui do equilíbrio. Só que a base tá faltando. Quem que é a minha base? O bicarbonato. Então, aqui eu posso ter uma acidose ou por um excesso de PaCO2 ou por uma falta de base, uma falta de HCO3, uma falta de bicarbonato. A mesma coisa se aplica lá à alcalose. A gente vai fazer esse mesmo raciocínio. A alcalose pode ser gerada, então, ou por um excesso de base ou por uma falta de ácido. O que é um excesso de base? A alcalose sendo causada por uma alta HCO3, um alto bicarbonato. Ou, no caso de uma falta de ácido, a alcalose sendo causada por uma falta de PaCO2. Então, aqui o meu paciente, por exemplo, está hiperventilando, ele está eliminando muito CO2 por conta da hiperventilação, e isso está gerando uma baixa PaCO2, vai levar o pH para cima, porque elimina ácido. O PaCO2 não era ácido que a gente estava conversando? Se eu estou eliminando o ácido, eu estou diminuindo a PaCO2 e eu estou
aumentando o pH, tudo bem? Aqui é um ponto importantíssimo para a gente compreender, para a gente saber como classificar uma gasometria, interpretar uma gasometria. Entenda sempre dessa forma. E eu vou falar bastante o que justifica esse pH ácido ou o que justifica esse pH alcalino. Pensa sempre nesse raciocínio. Excesso de ácido, falta de base, ou excesso de base, falta de ácido. E quando a gente está falando do PaCO2, a gente está falando de uma questão respiratória, porque quem elimina ou retém PaCO2 é o sistema respiratório. Já quando eu estou falando do bicarbonato, eu chamo esse problema de metabólico, porque quem vai reter ou eliminar mais bicarbonato são os rins. Então aqui a gente tem, olha, as classificações dos distúrbios primários da gasometria arterial. Um pH baixo significa uma acidose, que pode ser causada por um problema respiratório, quando for causado por um alto PaCO2, ou por um problema metabólico, quando causado por um baixo bicarbonato. Já um pH alto significa uma alcalose, que pode ser causada por uma questão respiratória, então uma baixa PaCO2, ou metabólica, uma alta HCO3, um alto bicarbonato. Tudo bem? E aí, aqui a gente tem os distúrbios primários, né? O que causa, então, um problema, uma acidose respiratória, uma acidose metabólica, alcalose respiratória ou alcalose metabólica. Mas e as compensações? O que significam as compensações da gasometria arterial? Olha só, ele está tentando equilibrar. Sempre que eu tiver um problema primário sendo causado pelo sistema respiratório ou metabólico, o oposto vai tentar dar um jeitinho para chegar num equilíbrio. Lembra que eu falei que o pH tem que estar dentro de uma faixa de normalidade para as nossas células estarem funcionando adequadamente? Se esse pH desvia, eu não vou ter uma função adequada. Então, o outro sistema que estava lá quietinho vai tentar dar conta de consertar o que o outro está causando. Essas são as compensações. E a gente não precisa ficar decorando qual que é a compensação de um, qual a compensação de outro. Vamos fazer um raciocínio. Aqui a gente vai aprender a raciocinar em cima da gasometria arterial. Olha só, se eu tenho uma acidose respiratória, significa que o meu pH está muito ácido e o problema primário é respiratório, é um aumento da PaCO2. Se o problema primário é respiratório, quem que vai tentar compensar o estrago, né? Consertar esse estrago? O metabólico. Então, isso significa que o bicarbonato vai se movimentar na tentativa de deixar esse pH mais próximo do normal. Se o pH está ácido, o que precisa acontecer para ele subir? Eu preciso jogar base lá dentro. Lembra que o HCO3 é base? Então, ele precisa aumentar para poder jogar o pH para cima. Por isso que a compensação de uma acidose respiratória vai ser um aumento do bicarbonato na tentativa de elevar o pH. Já quando o problema é metabólico, quem vai tentar consertar? O respiratório. E aí, então, olha, o bicarbonato estava baixo, levando o pH para baixo. O que o CO2 tem que fazer? Levar o pH para cima. Como que ele leva o pH para cima? Se ele é um ácido, se ele se acumular, ele vai deixar o pH ainda mais ácido. Então, ele tem que ser lavado, ele tem que ser eliminado, eu tenho que ter uma diminuição da PaCO2 para eu poder conseguir eliminar excesso de ácido e fazer o pH subir um pouquinho, tá? E o mesmo se aplica à alcalose. No caso de uma alcalose respiratória, já que o pH está alto por conta de um problema respiratório, a compensação vai ser diminuir quantidade de base, diminuir bicarbonato para tentar trazer esse pH para a normalidade. E o mesmo se aplica à alcalose metabólica. Se eu tenho um alto bicarbonato causando um alto pH, eu vou tentar aumentar a PaCO2, assim eu aumento a quantidade de ácido e eu torno esse pH menos alcalino. Tudo bem? Então, a gente fazer esse raciocínio e na hora de interpretar uma gasometria vai ficar mais fácil, mas fazer esse raciocínio faz a gente fazer a interpretação de forma muito mais fácil, a gente não se perde. E para isso também a gente tem que sempre pensar em seguir um passo a passo. Eu sou um pouco metódica, né? Mas eu acho super importante a gente seguir uma sistematização
para fazer certas avaliações, como o da gasometria arterial, para a gente não se perder no meio do caminho. Caso contrário, a gente se perde, a gente não sabe o que é primário, o que é compensação. Então, para a gente compreender, eu sugiro que você faça um passo a passo. Mas antes de entender esse passo a passo, tem mais algumas coisas importantes que a gente precisa conversar. Algo importante para a gente pensar é que as compensações, elas não acontecem da mesma forma. O que eu quero dizer com isso? No caso de eu ter um problema metabólico, o sistema respiratório ele consegue compensar de forma muito mais rápida, porque a respiração está sendo ajustada a cada frequência, a cada minuto. Eu tenho lá quimiorreceptores centrais periféricos que estão avisando o meu centro respiratório do que está acontecendo para ele aumentar ou diminuir a ventilação. Ele aumenta muito mais fácil do que diminui, né? Dificilmente a gente tem uma diminuição da ventilação, da frequência. Isso geralmente a gente consegue fazer na ventilação mecânica quando o paciente está mais controlado, quando eu estou dando uma frequência excessiva, um volume excessivo, por exemplo, para o meu paciente. Mas espontaneamente é mais difícil de diminuir. Mas de qualquer forma, o que eu quero dizer é, o sistema respiratório compensa de forma muito mais rápida o problema metabólico do que o contrário. Então, quando o meu problema primário for respiratório, o sistema metabólico ele vai ter mais dificuldade. Na verdade, ele vai demorar mais tempo para conseguir compensar, porque os rins precisam começar a reter bicarbonato ou eliminar pela urina, e isso não acontece de forma tão ágil como é com o sistema respiratório, respiração a respiração, tá? Então, entenda isso, que muitas vezes a compensação metabólica demora um pouco mais do que a respiratória. E, como eu disse para vocês, aqui a gente está falando de equilíbrio ácido-base. Então, já entendi quais são os problemas primários e como que as compensações acontecem. Mas uma segunda etapa importante da análise da gasometria é a análise da oxigenação. De um modo geral, a gente avalia a oxigenação por meio da PaO2 e também da saturação de oxigênio. Lembrando que a saturação de oxigênio em adultos, normalmente, ela está maior ou igual a 90%. Só que o limite dela é 100 e nem sempre a gente consegue estimar se tem excesso de oxigênio com esse 100% de saturação. Então, a gente usa muito a PaO2, a pressão arterial de oxigênio, para avaliar a oxigenação. Em adultos, quando essa PaO2 estiver menor que 80, a gente vai considerar uma hipoxemia, tá? Faltando oxigênio para esse paciente. E isso pode levar a um comprometimento do funcionamento das células também. Então, hipoxemia é uma diminuição da PaO2, da quantidade de oxigênio de um modo geral, e no geral a gente vai considerar quando ela estiver menor que 80 ou uma saturação menor que 90. Só que a gente tem que pensar também na hiperoxemia. O que é hiperoxemia? É oxigênio em excesso. Quando o paciente está recebendo oxigênio, seja na ventilação mecânica, seja por um sistema de oxigenoterapia, na ventilação não invasiva, sempre que ele estiver recebendo acima de 21%, que é o que a gente tem no ar ambiente, eu posso gerar uma hiperoxemia, eu posso estar oferecendo oxigênio em excesso para o meu paciente, porque lembra que a saturação vai até 100%. E a curva de dissociação da hemoglobina, ela tem um platô que eu posso ter grandes aumentos da PaO2 sem ter grandes variações de saturação. Então, a gente só avaliar pela oximetria de pulso pode dar uma ideia de que a oxigenação está adequada, só que eu tenho que pensar que quando ela estiver maior que 100, então uma PaO2 aumentada, vai significar para mim uma hiperoxemia. E lembra que oxigênio tem efeitos tóxicos. Vou deixar aqui o card do vídeo para você assistir, que eu falo dos efeitos deletérios do oxigênio em neonatologia, mas isso se aplica também a adultos e pacientes pediátricos. Oxigênio em excesso vai gerar radicais livres, vai gerar lesão, tá? Então, a fim de evitar essa hiperoxemia, a gente vai manter essa PaO2 entre 80 e 100 para não fazer nem faltar, nem estar em excesso o oxigênio para esse paciente. Aqui, claro, em pacientes que estão recebendo oxigênio suplementar, tá? Mas então, olha, já vimos como é o equilíbrio ácido-base, quais são os distúrbios primários e as compensações, e já vimos a oxigenação. Daí, então, a gente chega no passo a passo que eu mencionei para vocês. Sempre adote um passo a passo. Precisa ser esse? Não. Esse aqui é uma sugestão que eu costumo utilizar e como eu ensino meus alunos.
Mas você pode adotar a sua sistematização, que você não pode deixar passar alguma coisa, tá? Se passar alguma coisa, a gente vai interpretar de forma errônea, muitas vezes, desnecessariamente, tá? Então, primeiro passo para avaliar a gasometria arterial, analise o pH. Veja se o pH está dentro da normalidade ou se ele tem uma acidose ou uma alcalose. E aí o segundo passo vai ser descobrir qual que é o problema primário. Se eu tenho uma acidose, o que está causando uma acidose? Se eu tenho uma alcalose, o que está causando essa alcalose? E daí a gente vai lembrar lá daqueles primeiros slides em que eu falava o que justifica um pH baixo, o que justifica um pH alto, tá? Depois eu vou avaliar se tem compensação. É claro que para avaliar compensação, dá uma aula à parte aqui, que a gente tem que fazer as continhas para ver o quanto a PaCO2 ou bicarbonato se movimentou para poder gerar uma compensação ou não, tá? Mas, de um modo geral, o que eu quero que você entenda aqui a princípio é o sistema oposto, aquele que está com distúrbio primário, está se movimentando para consertar o problema? É isso que a gente vai avaliar por enquanto. E por fim, a gente não pode esquecer, tudo isso daqui era para avaliar equilíbrio ácido-base, mas a gente não pode esquecer também dessa etapa importante, que é analisar a oxigenação do nosso paciente. Como que está a oxigenação, tudo bem? Vamos treinar aqui um pouquinho? Trouxe 2 exemplos, mas depois eu posso gravar mais vídeos. Se você tem interesse, deixa aqui nos comentários para a gente conversar mais sobre esse tema. Mas de um modo geral, então, vamos seguir esse passo a passo em 2 exemplos aqui. Bom, primeiro exemplo, o que a gente tem de pH? Vou colocar aqui os valores de normalidade para os adultos, talvez você não esteja familiarizado, né? Em adultos, de um modo geral, a gente considera um pH normal de 7,35 até 7,45, uma PaCO2 entre 35 e 45, bicarbonato entre 22 e 26, a gente pode ter pequenas variações na literatura, um base excess de mais ou menos 2, então de menos 2 até mais 2, uma PaO2 entre 80 e 100 e uma saturação de oxigênio maior ou igual a 90%. Vamos lá então. Lembra do primeiro passo da análise da gasometria? Eu vou avaliar o pH. O que está acontecendo aqui com esse pH? Ele está acima do normal. Se eu considerar a normalidade de 7,45, 7,49 ele está alto. Isso significa, então, que um pH acima do normal mostra que existe uma alcalose. Já sei que existe uma alcalose. Agora eu quero descobrir quem está causando essa alcalose. E aí, lembra do que justifica. Vamos colocar uma colinha aqui para ficar mais fácil. O que justifica um pH baixo? Um pH ácido. Lembra aqui, ou é um excesso de ácido, então uma alta PaCO2, ou é uma falta de base, um baixo bicarbonato. Por outro lado, na alcalose, que é o que a gente vai avaliar aqui, eu tenho um pH alto, uma alcalose, sendo justificada ou por uma falta de ácido, então por uma baixa PaCO2, ou por um excesso de base, por um alto bicarbonato. Tudo bem? Vamos então analisar aqui como que está PaCO2, bicarbonato e base excess. PaCO2, se eu considerar normal de 35 a 45, isso significa que a minha PaCO2 aqui está baixa. O bicarbonato, 22 a 26, ele está normal. Base excess de menos 2 a mais 2 também está normal. Então aqui, olha, tá a chave para eu saber qual que é o problema primário. O que justifica uma alcalose? Ou uma PaCO2 baixa, tá acontecendo isso? Tá. Ou um bicarbonato alto, tá acontecendo isso? Não. Então, o que justifica essa minha alcalose é a PaCO2 baixa, por isso, lembra que PaCO2 sempre está relacionado a problema respiratório, e eu vou chamar de alcalose respiratória. Pronto. Tem compensação? O bicarbonato está se movimentando para compensar essa alcalose respiratória? Não, ele está dentro da normalidade. O que eu esperaria de compensação aqui? Um bicarbonato baixo. Se ele tivesse baixo, significa que ele está diminuindo a quantidade de base para tornar esse pH menos alcalino.
só que ele não está baixo, ele está aqui dentro da normalidade, então não existe compensação acontecendo nesse momento. E por último, né, então já vimos, analisamos o pH, vimos que tem uma alcalose, descobrimos o problema primário, que é respiratório, vimos que não tem compensação acontecendo, e aí então a gente vai avaliar a oxigenação. Como que está a oxigenação desse paciente? Se eu considerar que ele é um adulto, a PaO2 de 60 está abaixo da normalidade. Então, eu vou considerar que tem uma alcalose respiratória com hipoxemia. Aqui eu interpretei minha gasometria arterial, tudo bem? Vamos para o segundo exemplo. Olha lá, pH de 6,99. Nossa, esse pH está muito ácido. Lembra do primeiro passo, avaliar o pH? Aqui eu tenho, então, uma acidose. E aí? Agora, no segundo passo, eu tenho que avaliar qual que é o meu problema primário. Vamos ver como que está o bicarbonato e a PaCO2? Olha só essa PaCO2, 140, tá? Altíssima. E o bicarbonato de 33,9, se eu considerar a normalidade de 26, ele também está alto, assim como o base excess. Então, para descobrir qual que é meu problema primário, lembra da perguntinha? O que justifica uma acidose? Uma PaCO2 alta, tá acontecendo? Tá. Ou um bicarbonato baixo. Tem um bicarbonato baixo aqui? Não, tá acontecendo o contrário, ele tá alto. Então, o problema aqui é bicarbonato? Não. O problema é o PaCO2, então eu tenho uma acidose respiratória. Sempre faz esse raciocínio. O que justifica? Se eu tivesse aqui um bicarbonato baixo também, eu poderia ter uma acidose mista, tá? Mas nesse caso, ele não está baixo, então ele não justificaria um pH baixo. E aí eu vou para o meu terceiro passo da análise da gasometria. Tem compensação? Qual seria a compensação para isso? Se o meu pH está muito ácido e o problema é respiratório, primário, o meu sistema metabólico vai tentar compensar. Como que ele compensa? Jogando base. Vamos aumentar a quantidade de base para elevar esse pH. E olha só o que está acontecendo. O bicarbonato está aumentando. Lembra que bicarbonato é base? Então, aqui, esse paciente está aumentando o bicarbonato na tentativa de compensar. Então, tenho compensação? Tenho. Quer dizer que já está compensado? Não, né? Não quer dizer que está compensado, mas que eu tenho uma compensação, pelo menos um movimento para essa compensação acontecer. Para saber se está compensado, eu preciso fazer as continhas, ver qual que seria o bicarbonato ideal para esse paciente, para eu poder falar, está compensado ou não está. Mas aqui, então, eu sei que tem um movimento para fazer o pH chegar próximo à normalidade, tentar compensar essa acidose respiratória. E o quarto passo é avaliar a oxigenação. Aqui eu também tenho uma hipoxemia, olha, eu tenho tanto PaO2 como a saturação abaixo da normalidade. Então, eu tenho aqui com hipoxemia. Bom, espero que com esse vídeo eu tenha te ajudado a entender esses conceitos, a entender como interpretar uma gasometria arterial de forma bem prática. A gente pode gravar mais vídeos depois para falar mais sobre esse tema. Deixa aqui nos comentários o que você tiver interesse, quais são as suas dúvidas, assim eu consigo te ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, assim você ajuda o nosso canal a crescer e compartilhe com os colegas que podem também precisar desse vídeo. Eu te vejo na próxima, até mais!